eu não consigo pensar de outra forma do lema que tem nada sobre nós sem nós, né? Então, esses movimentos associativos, eles fazem com que nós mesmos, claro, com parcerias, sim, com pessoas que não têm deficiência, mas que a pessoa com deficiência possa estar dizendo aquilo que é necessário para ela, que ela possa estar junto no processo e que não outros terceiros digam, né, o que é melhor para a gente, que a gente possa estar cada vez mais dentro da luta, né, pela inclusão, com pessoas capacitadas que possam dizer, seja nas diferentes áreas, na educação, na cultura, no lazer, no turismo, né, na interação com as tecnologias, que tenha pessoas que vivam a nossa realidade, que somos nós, que possamos estar dando esses caminhos para que essa sociedade vá se construindo. Então, nada sobre nós sem nós, que a gente tenha esse espaço de fala e que a gente possa realmente fazer parte da construção dessa história. Não apenas ser beneficiado, mas sim construir junto essa sociedade que acolha todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que ter, né, sempre a esperança, né, a esperança de dias melhores. Mas essa esperança é baseada muito no concreto do que a gente está vivendo, porque hoje a gente vê cada vez mais tecnologias assistivas, inteligências, né, artificiais aí que estão nos ajudando para que a gente vá minimizando, né, essas barreiras que nos causam maior deficiência, né, vendo pelo modelo social de deficiência, né, as barreiras elas estão na sociedade, então quanto menos barreira, quanto mais acesso à tecnologia, mais acesso à instrumentalização que a gente tenha, a nossa deficiência diminui, ou seja, a nossa deficiência biológica ela continua ali, mas a nossa eficiência perante as questões que temos que resolver, as questões que temos que atuar dentro dessa sociedade que está cada vez mais globalizada, mais rápida, mais tecnológica, então eu acredito que é esperança mesmo, esperança para a gente, esperança para as crianças que estão crescendo, né, porque a tecnologia ela está vindo ao de encontro. Claro, não podemos esquecer do Braille, né? Como a gente sempre fala, que essas tecnologias elas não venham substituir o Braille. Uma alfabetização para uma criança com cegueira congênita não acontece sem o uso do Braille. Mas sim, depois que essa criança já domina, né, toda a estruturação de texto, ortografia, gramática, estética textual, formação das palavras, fonemas, grafemas, que ela possa sim acessar essas tecnologias paralelamente e que possa sim cada vez mais se tornar eficiente em diferentes áreas da vida dela que ela vai atuar. Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal da Associação dos Deficientes Visuais de Volta Redonda, Grupo Olhos de Águia. Sou o professor Rafael Eleutério, um homem que me declaro negro, cabelos e olhos originalmente castanhos. Estou aqui com fone de ouvido, sentado à frente do notebook. Estou aqui vestindo hoje uma camiseta do Flamengo, até porque daqui a pouco teremos o jogo do Flamengo. Pessoal, esse vídeo está sendo gravado no sábado, véspera aí do Dia das Mães, dia 11 de maio de 2024. Uma satisfação muito grande retornar aqui com vocês, trazendo hoje mais um conteúdo muito especial, pessoal. Temos aqui hoje a presença, estamos aqui numa conversa online com a nossa querida Inês. Inês está lá em Florianópolis, eu aqui em Volta Redonda. A gente vai conversar um pouquinho. Tudo bem, Inês? Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes aí do canal. Legal, Inês, satisfação muito grande ter você aqui com a gente. Saiba que é a realização de um grande desejo da gente, poder te ouvir aqui. Tenho certeza que você tem muito para compartilhar com a gente. Mas tem muita gente aí que está curioso para saber como é que você é, Inês. Você pode contar para a gente como é que você é fisicamente, por favor? Então, tá bom. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanho médio, mais para escuro, cabelos lisos até a metade das costas, tenho os olhos castanhos esverdeados e acho que é isso. Legal, Inês, legal. Eu e Inês, a gente se conhece aí há mais de 20 anos, né, Inês? A gente se conheceu em 1998, época onde eu estive em Florianópolis por ocasião de um curso. A gente desenvolveu uma amizade muito bacana, depois a gente perdeu o contato, né? E a gente Sim, se reencontrou aí há alguns anos atrás, graças às redes sociais, não é isso, Inês? tecnologia, né? A tecnologia nos ajudou aí, né? Muito bacana, muito legal isso. Me honra muito, fico muito feliz de poder ter esse contato com você novamente. Inês, começando aqui o nosso bate-papo, para as pessoas assim conhecerem um pouquinho da sua história, que eu sei que é riquíssima. Você é uma pessoa com deficiência visual, né? E aí, como é que é a origem disso? Você nasceu com a deficiência visual?
como é que foi isso para você, né? Assim, lá no início, quando você começou a crescer, com a deficiência, né? E aí, falando da deficiência, a gente não tem como falar da sua infância e das relações com a sua família. Conta um pouquinho pra gente dessa fase aí da tua vida, como é que foi essa questão primeiro, da deficiência, né? Uhum. E a relação aí na sua infância, como é que foi tudo isso? Então, a minha deficiência é a retinopatia da prematuridade, né? Eu nasci prematura, fiquei na incubadora. É, eu tenho uma irmã gêmea, mas ela não adquiriu a deficiência, né? Ela tem uma miopia, mas não é advindo da questão da prematuridade. Nós somos em 6 irmãos, então a gente morava em Xanxerê, cidade do oeste de Santa Catarina, mais uma cidade muito tranquila, então a gente brincava muito, eu brinquei muito, tive muitas vivências com os meus irmãos, de tudo que eles brincavam eu brinquei também, a gente descia os morros com carrinho de rolimã, jogava bola e pulava corda. Para mim, nessa questão de vivências enquanto criança, eu não tive nenhuma limitação. Ah, depois eu fui para a escola, só que até o terceiro ano do ensino fundamental eu era só ouvinte, porque no meu município eu não tinha ainda um ensino especializado, nenhuma sala de recursos ou multifuncional. Aí, quando eu estava no terceiro ano, é que surgiu as salas de recursos do Estado. Aí eu fui alfabetizada em Braille e segui minha escolarização a partir dali. Aí acabei tendo algumas defasagens nos conteúdos, porque daí eu já fui para o quarto ano e alfabetizada recentemente. Então, alguns conteúdos eu fui depois me apropriar quando eu comecei a fazer o magistério, que a gente acaba trabalhando alguns conteúdos mais voltados para metodologia, e eu acabei me apropriando de muita coisa por ali, correndo atrás do prejuízo, né, das coisas que a gente foi, das lacunas que foram ficando para trás, assim. A relação com a minha família sempre foi muito tranquila, porque meus pais, apesar de serem pessoas que não tiveram acesso à escolarização, sempre apoiaram muito, né, a gente na escola. Meus pais, eles acabavam, meu pai acabava muitas vezes até consertando minha reglete, minha máquina Braille, então bastante parceria, assim, por parte da família, né, para essa escolarização. Muito legal, Inês. Então foi uma experiência aí muito rica, né? Bem sucedida para você. Bem legal. E aí, como é que chega a ASIC na sua vida? A ASIC é a Associação Catarinense de Integração aos Cegos. Depois gostaria também que você contasse um pouquinho como é que funcionam as coisas dentro da ASIC. É uma das melhores associações que eu conheci durante toda essa minha trajetória aí de vida. Mas enfim, como é que chega a ASIC para você? A SIC, ela chega para mim numa pegada anterior à questão do modelo de deficiência social, né? Na época em que você pensava na independência da pessoa como um todo e não pensava nessa interdependência, nessa mútua ajuda, enfim. E na adolescência, então, eu sempre tive muito apoio nas brincadeiras e tal, mas quando chegou na parte de andar sozinha, de ter a minha independência nas atividades da vida diária, de locomoção, eu já tinha uma super proteção. Os meus pais, eles acabavam tendo um certo receio, então eu meio que era uma das únicas pessoas cegas que tinha por lá, não tinha modelo de outras pessoas que caminhassem sozinhas. E por mais que eu tentasse, eu sempre tinha um pouco esse cuidado dos meus pais. E na adolescência você busca, você quer mais, você... E aí eu já estava fazendo magistério e eu queria trabalhar com as crianças, com os alunos e dizer para eles do quanto eles teriam de potencial, mas eu também não me sentia habilitada para dizer, já que eu também não tinha algumas habilidades que eu gostaria que eles tivessem. E aí isso começou a me incomodar, a me inquietar, até que a minha professora disse, não, mas lá em Florianópolis as pessoas cegas, elas aprendem a andar sozinhas, aprendem as atividades da vida cotidiana e, enfim, tem uma vida independente, e eu comecei a querer isso para mim. Só que daí eu encontrava a barreira de ser muito nova e a minha mãe ainda não me permitir. Até que em um determinado momento ela acabou aceitando com relutância e eu vim para cá, para SIC, com 17 anos. E aí eu já fazia um magistério lá, então eu dei continuidade aqui, só que paralelo a isso com a reabilitação, buscando suprir essas lacunas que tinham ficado para trás, não só nas atividades que me proporcionassem independência, mas também em algumas questões pedagógicas que tinha ficado. Eu tive vários apoios nesse sentido, fiz vários cursos,
até que eu realmente defini que seria o magistério que eu ia seguir, porque eu experimentei outras coisas, cursos de massagem, de câmara escura, até para ver se era isso mesmo que eu queria ou se de repente era só a opção que me vinha naquele momento em Xanxerê, né? Mas no final eu acabei descobrindo que sim, que eu queria continuar na área da educação mesmo e seguir em frente. Muito legal, Inês. E aí, antes da gente continuar falando especificamente sobre você, você pode contar para a gente um pouquinho como é que funcionam hoje as coisas dentro da SIC, né? Você trabalha lá hoje, né? Como é que funciona tudo isso lá? A SIC ela continua com a mesma proposta daquela época que você frequentou, né? Só que hoje com algumas disciplinas mais algumas disciplinas diferentes, por exemplo, além das que já tinha, né? Hoje nós temos o teatro, temos a dança, temos o atendimento para as crianças, que na época não tinha. Então, assim que ela trabalha hoje, desde as crianças, a partir do momento que são identificadas, diagnosticadas, elas podem ir para a gente, bebezinhas, até a terceira idade, em dois setores. Um setor é o Centro de Aprendizagem e Desenvolvimento Infantil, CAD, que trabalha com crianças de 0 até adolescentes até 14 anos. Depois eles vão para o CRPC, que é o Centro de Reabilitação, Profissionalização e Convivência, onde eles fazem a habilitação, o encaminhamento para o mercado de trabalho, a reabilitação, no caso de pessoas adultas que venham perder a visão e busquem esse serviço, né? E daí, dentro desse serviço, a gente tem a informática, os atendimentos para ensinar as pessoas a utilizar o smartphone, a biblioteca comunitária, que também atende a comunidade, não só as pessoas com deficiência visual, e dentro da biblioteca várias atividades culturais. Temos a educação física, o espaço da academia, mas a dança também buscando trabalhar com as pessoas essa desmistificação do corpo perfeito, de que a dança é só aquela arte que visa os corpos perfeitos e as pessoas magras, vamos dizer assim, um padrão ditado pela sociedade. Então, a dança ela vem desconstruir isso também, né? Dentro de uma proposta de reabilitação. E as disciplinas que já tínhamos antes, né? O braille, o soroban, a informática, o encaminhamento para o mercado de trabalho, os cursos que antigamente eram ofertados somente na instituição, o foco era bastante na instituição, hoje também pode ocorrer, mas também muitos cursos os alunos são encaminhados para fazer na comunidade, junto com as pessoas que estão na comunidade mesmo, nos diferentes projetos, né? Mas aí, quando eles são encaminhados para esses cursos fora da associação, né, fora da instituição para a comunidade, a associação presta ali também um suporte, né, Sim, a associação presta o suporte tanto no encaminhamento para os cursos quanto para o mercado de trabalho, como também quando a pessoa já está inserida no mercado, assim como o setor infantil também atende as crianças no contraturno e também dá assessoria nas escolas que as crianças estão inseridas no ensino regular. Ótimo modelo, né? Um modelo realmente a ser seguido para a gente que está aqui criando a nossa associação. Claro que imaginar que nós sejamos uma SIC talvez seja um pouquinho pretensioso, né? Mas muita coisa aí que a gente pode trazer para dentro da nossa realidade aqui e desenvolver o nosso trabalho. E aí, Inês, você está inserida nesse contexto, né? Em relação à sua vida profissional. Você é professora, brailista como eu, né? Somos amantes do braille, não é isso? Sim, eu já trabalhei em diferentes áreas da instituição, já fui professora de informática, de braille para pessoas adultas, de orientação para o trabalho, já coordenei o centro de produção de materiais adaptados em braille. Atualmente, desde 2010, eu estou no setor infantil, que é na disciplina de elaboração conceitual e letramento, onde a gente acabou criando essa disciplina mesmo dentro da instituição, e é uma disciplina que deu bastante certo, e é a área que eu me identifiquei e dali não saí mais, né? Então, é ali que eu atualmente estou trabalhando. Sim, e além dessas atividades profissionais aí, né, da excelente professora que és, com certeza, e eu tenho provas disso, tá bom? Além dessa atividade profissional, você desempenha aí outras atividades, né? Você é atleta, é dançarina, escreve também, conta um pouquinho pra gente disso. Sim, como eu também faço parte do grupo de dança da instituição, né? A gente tem a dança, o grupo de dança se chama Os Bem Galantes, que tem, né, esse duplo sentido mesmo de bem galantes, ou de bem galantes de bengala, ou de bem galantes, né? Então a Muito gente legal.
tem o nosso Instagram também. Então, eu faço parte desse grupo, sou uma bailarina desse grupo, então a gente apresenta fora também. Compartilha com a gente o Instagram do grupo, qual é? Como é que a gente... É Bem Galantes mesmo. Ah, parece com Bem Galantes mesmo. Isso. Tá, bacana. E aí a gente tem também o teatro que eu participo. Atualmente eu participo de duas modalidades do teatro, que é o radioteatro, onde a gente faz as cenas totalmente em áudio, como se fosse uma radionovela, né? E temos também o teatro de objetos, onde a gente personifica objetos para representar. Também faço parte do grupo de surdo-cegueira, onde a gente trabalha as diferentes formas de comunicação com as pessoas que têm a deficiência, a surdo-cegueira adquirida, não trabalhamos com a congênita. E também faço parte do projeto de ciclismo, que é um projeto fora da instituição, que a gente trabalha, busca o lazer mesmo, e dali os mais ousados saem para as competições, acabando buscando mesmo na área do atletismo, né? E acho que é isso. E você escreve também, né? Eu escrevi um livro que chama Inclusão em Prosa e Verso, que tem a minha história, né, e os relatos da minha infância, da minha vida em todas as etapas. Trazendo esse relato, eu também trago o relato das minhas ações profissionais e também mesclado com poesias que foram escritas no decorrer dessa jornada, porque geralmente eu expresso os meus sentimentos através das poesias, então eu acabei conseguindo contemplar cada fase que eu conto ali com uma poesia daquelas. Vamos ler. Tem um outro livro que tô escrevendo, mas já abandonei ele um tempo. A hora que ele vier para mim eu vou retornar, mas por enquanto ele não nasceu, então não dá para divulgar. Então vamos divulgar aí, vamos ler poesia em prosa. Não, como é que é? Inclusão em prosa e verso. Inclusão em prosa e verso. Como é que a gente encontra esse livro? Na Amazon. Somente em formato digital na Amazon. Tá, vamos imprimir esse livro em braille, Inês. É uma possibilidade, né? Vamos pensar nisso. É importante a gente ter esse acesso à informação até para a gente valorizar, né? Esse tão querido braille que às vezes fica meio escondidinho, quietinho num cantinho aí. Depois nós vamos conversar mais sobre essa possibilidade, tá bom? Então tá jóia, bacana demais. E aí, Inês, quando você olha aí para frente, quando você pensa no futuro, como é que você imagina? O que você imagina aí para o seu futuro? Né, dentre essas várias atividades que você desempenha, né? Como é que você imagina a sua vida aí para o futuro? Bom, eu adoro a educação, gosto muito do que eu faço, né? No entanto, eu acredito que daqui uns 5, 6 anos esse meu ciclo vai se encerrar, né? Pelo tempo de trabalho que eu já tenho. E eu, apesar de gostar muito do que eu faço, eu também tenho um outro desejo, né? Que é o de trabalhar com as terapias integrativas. Então, talvez eu vá para esse outro rumo totalmente diferente, que é o trabalho com a saúde, né, com a questão do bem-estar das pessoas. Muito legal. Inês se reinventando, hein? Em suas 1001 faces. Inês, a gente falou um pouquinho aqui sobre a SIC, né, sobre essa realidade de associação e tal, e não tem como a gente fugir, né, até porque a gente está inserido nesse contexto aqui. Esse aqui é um canal da nossa associação, então a gente divulga informação, procura sempre que possível, né? O nosso foco aqui é multiplicar informação de qualidade, com boas falas, com pessoas que acrescentam, assim como você. Como é que você vê a questão dos movimentos associativos, especificamente para a pessoa com deficiência visual? A importância desses movimentos, como é que você analisa isso? Eu considero isso bastante rico, né? Bastante necessário, né? Até porque eu não consigo pensar de outra forma do lema que tem nada sobre nós sem nós, né? Então, esses movimentos associativos, eles fazem com que nós mesmos, claro, com parcerias, sim, com pessoas que não têm deficiência, mas que a pessoa com deficiência possa estar dizendo aquilo que é necessário para ela, que ela possa estar junto no processo e que não outros terceiros digam, né, o que é melhor para a gente, que a gente possa estar cada vez mais dentro da luta, né, pela inclusão, com pessoas capacitadas que possam dizer, seja nas diferentes áreas, na educação, na cultura, no lazer, no turismo, né, na interação com as tecnologias, que tenha pessoas
que vivam a nossa realidade, que somos nós, que possamos estar dando esses caminhos para que essa sociedade vá se construindo. Então, nada sobre nós sem nós, que a gente tenha esse espaço de fala e que a gente possa realmente fazer parte da construção dessa história. Não apenas ser beneficiado, mas sim construir junto essa sociedade que acolha todo mundo, né? Perfeito, Inês, perfeito. Sábias palavras e muito significativas para nós aqui, pode ter certeza. Inês, a gente vai caminhando aqui para o final dessa tão agradável conversa, já te agradecendo assim de coração pela presteza, por nos oportunizar tanta coisa bacana, né? Tanto conteúdo que com certeza vai agregar aqui para a gente muitos valores. Então a gente agradece de coração, pedindo aí para as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, né, que possam estar curtindo, compartilhando, comentando com a gente, dando aí sugestões, trazendo indicações aí de outras pessoas que a gente possa estar conversando, de outros temas também, tá? Então, assim, a gente vai deixando essa mensagem e quero encerrar com você, Inês, pedindo para que você deixe para a gente uma mensagem final, algo que você queira dizer, para acrescentar aí, né, perante a tudo que você colocou, tudo que você falou com brilhantismo, assim, que realmente nos encanta, né, te ouvir. Eu, particularmente, sou suspeito para falar, gosto muito de te ouvir falar, gosto muito de ler as coisas que você escreve, admiro a profissional Inês, né, que eu conheci lá atrás, a gente tão jovem, né, e hoje a gente chegar nesse ponto das nossas vidas aqui, a gente poder usufruir dessa sua grande capacidade. Então deixa aí para a gente uma mensagem, algo que você queira compartilhar com a gente. Bom, eu acho que a gente tem que ter, né, sempre a esperança, né, a esperança de dias melhores. Mas essa esperança é baseada muito no concreto do que a gente está vivendo, porque hoje a gente vê cada vez mais tecnologias assistivas, inteligências, né, artificiais aí que estão nos ajudando para que a gente vá minimizando, né, essas barreiras que nos causam maior deficiência, né, vendo pelo modelo social de deficiência, né, as barreiras elas estão na sociedade. Então, quanto menos barreira, quanto mais acesso à tecnologia, mais acesso à instrumentalização que a gente tenha, a nossa deficiência diminui. Ou seja, a nossa deficiência biológica ela continua ali, mas a nossa eficiência perante as questões que temos que resolver, as questões que temos que atuar dentro dessa sociedade que está cada vez mais globalizada, mais rápida, mais tecnológica. Então, eu acredito que é esperança mesmo, esperança para a gente, esperança para as crianças que estão crescendo, né? Porque a tecnologia ela está vindo de encontro. Claro, não podemos esquecer do Braille, né? Como a gente sempre fala, que essas tecnologias elas não venham substituir o Braille. Uma alfabetização para uma criança com cegueira congênita não acontece sem o uso do Braille. Mas sim, depois que essa criança já domina, né, toda a estruturação de texto, ortografia, gramática, estética textual, formação das palavras, fonemas, grafemas, que ela possa, sim, acessar essas tecnologias paralelamente e que possa, sim, cada vez mais se tornar eficiente em diferentes áreas da vida dela que ela vai atuar, no lazer, no entretenimento e também nas áreas profissionais que cada vez se ampliam mais, né? O leque de possibilidades de atividades que uma pessoa cega ela pode desenvolver e desenvolver com bastante eficiência. Muito legal, Inês. Obrigado mais uma vez pelas suas sábias palavras aí, com certeza contribuem muito aqui para as nossas atividades, né? Então, assim, deixar esse agradecimento a você, tá te dando aí, como eu falei no início, né? Esse vídeo está sendo gravado hoje aqui na véspera do Dia das Mães, então deixa um abraço especial você aí, para a Alice também, a sua filha, né? O seu esposo. Sim. O Alírio, não é isso? Alírio, Então, tudo de melhor para vocês aí. Agradecendo a oportunidade de, a gente quer mais de Inês aqui no nosso canal. Tá bom? Vamos tá ter aí outras oportunidades, outros convites, com certeza serão feitos aí para que você traga mais boas conversas aí para a gente, tá bom? Tá bom, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço e sucesso, né, na caminhada de vocês aí. Que esse canal também possa, né, ser mais um instrumento de informação, de quebra, né, desse medo, desse preconceito que as pessoas têm em lidar com o diferente. Legal, Inês, um abraço.